carinhos! Estou de volta! Agora nossa segunda aula. Isso mesmo, sétimo ano. Como você está hoje? Você está se sentindo bem? Você está tranquilo aí? Olha, vai ser muito importante para mim, para você, se você tiver esse feedback comigo. Olha que legal, você pode colocar um recadinho ali no YouTube, lá nos comentários, eu vou ter o maior prazer em conversar com você também, tá bom? Eu me chamo professora Tainá e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de língua espanhola. Sim, bora ver do que se trata a aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre os verbos pronominais. Na aula anterior, nós falamos sobre os verbos de rotina. Os verbos de rotina não, as palavras da nossa rotina. Quais são as ações cotidianas. E vocês vão descobrir já já por que a gente trabalhou isso na última aula. E também nós vamos ver as horas em espanhol. Por que a gente vai ver as horas em espanhol? Hora não é tudo igual em todo canto? Não exatamente. Em língua espanhola existe uma forma um pouquinho diferente de informar e ver as horas em um relógio, tá bom? Então, simbora para a nossa aula. O que são os verbos pronominais? Verbos pronominais também tem na nossa língua portuguesa. Eles são aqueles verbos que em sua raiz, o que é a raiz? Lá no nome do verbo, ele vai vir junto, vem acrescido, um C. A gente costuma dizer que é a partícula C. Só que essa partícula C, em língua portuguesa, ela é separada por um hífen. Vem o verbo aqui e vem o hífen e o C. Em língua espanhola, não existe o hífen. Então, esse C, ele vai vir juntinho com o verbo. Por exemplo, a gente viu o verbo banhar. Banhar-se. Vai vir tudo junto, banhar-se. Quando você encontrar um verbo que vem com essa partícula C, na conjugação dele, você vai usar os pronomes reflexivos, que são os pronomes do caso oblíquo. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, na língua portuguesa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Na língua espanhola, yo, tu, ele, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, que vocês viram na aula anterior. E na língua portuguesa, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que é o me, te, se, nós, os e se, novamente. Em língua espanhola é a mesma coisa, me, te, se, nós, os e se. Para que eles são utilizados? Ah, tá, antes de falar para que eles são utilizados. Cada um desses 6 aqui são usados em um lugar específico. O primeiro se refere ao yo, o segundo para o tu, o terceiro para o ele, ella, usted, o quarto para o nosotros, o os para o vosotros e o se novamente para o ele, ella, usted, ellos, ellas, ustedes. Então, vocês podem observar que na terceira pessoa do singular e do plural, nós utilizamos o mesmo pronome reflexivo, que é o se. Quando é que nós vamos utilizar esses tipos de verbos pronominais? Esses tipos de verbos são utilizados para indicar uma ação feita pelo sujeito, ou seja, pela pessoa que faz a ação, e essa ação é um tipo de ação que recai sobre ela mesma. Como assim uma ação que recai sobre ela mesma? Aí a gente volta na aula anterior. São aquelas ações do nosso cotidiano, aquelas ações da nossa rotina. Trabalhar-se, banhar-se, dormir-se, desayunar-se, comer-se. Então, tudo que está relacionado ao meu dia a dia, tudo que está relacionado a algo que eu faço para mim mesmo, ou no caso, você para você mesmo, que seria o tu, ou ela para ela mesma, nós utilizamos os verbos reflexivos ou verbos pronominais, que
que são os verbos que vêm junto dele o pronome. Por exemplo, Maria se peina 4 vezes al dia. Perdão. Maria se peina 4 vezes al dia. Maria penteia o cabelo 4 vezes por dia. Ou se penteia 4 vezes por dia. Certo? Então, o verbo seria peinar-se. Vamos escrever aqui. Eita, aqui não vai. Então, vou apagar que não está indo muito bem, não. Então, fica peinar, com um R no final, e o Czinho junto. Por que eu coloquei o C aqui na frente? Porque está relacionando a Edia, ela, a Maria. Então, se é ela, é me-te-se, certo? Vai ser o C. Daqui a pouquinho vocês vão ver um quadrinho que vai ficar muito mais fácil para vocês lembrarem qual pronome que eu vou usar antes da conjugação do verbo. Siempre me miro en el espejo mientras utilizo el secador. Sempre me olho no espelho quando utilizo o secador. O verbo aí seria mirar-se. Mirar-se, que é olhar-se. Eu sempre me olho no espelho quando eu utilizo o secador. Eu trouxe para vocês alguns verbos mais usados para indicar uma ação cotidiana feita por nós. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, quando a gente vai falar sobre algumas palavras na língua espanhola, é muito importante eu lembrar vocês que existe uma classificação que se chama falsos cognatos. O que são falsos cognatos? Também conhecido como falsos amigos. São palavrinhas que têm uma escrita ou uma pronúncia ou um som muito parecido com o da língua portuguesa, ou igual ao da língua portuguesa, mas o seu significado não é o mesmo, tem um significado diferente. No decorrer das nossas aulas, vocês vão poder observar várias palavras que dispõem desses falsos cognatos, que são falsos cognatos. Na aula de hoje a gente vai ver algumas delas. E as primeiras de hoje já são falsos cognatos. Vamos dar uma olhadinha nelas agora. Nós temos ali acordar-se. Em língua portuguesa, acordar-se seria eu vou acordar. Eu estava dormindo e vou acordar. Mas em língua espanhola, acordar-se é lembrar-se. Então, eu esqueci de alguma coisa e agora eu vou lembrar. Então, eu me lembrei, eu me acordei de aquilo. Eu me lembrei. Acordar-se é lembrar-se. Isso é muito interessante vocês fazerem anotaçõezinhas para que quando você precise, você pode saber já o que significa. Não precisar ficar recorrendo ao Google Tradutor, nem ao dicionário. Outra palavrinha é olvidar-se. Olvidar-se não é de ouvir. A gente pode dizer, olvidar, eu acho que deve significar ouvir ou alguma coisa do tipo. Mas olvidar-se significa esquecer-se. Olvidar-se, esquecer-se. Então, aí você tem aqui os dois antônimos aqui. Lembrar-se, para o acordar, e olvidar, para o esquecer. Os próximos. Acostar-se. Acostar-se é me deitar. Então, eu deitei, eu me acostei. Eu vou me deitar, eu vou acostar-me, ou me acostar. Quando eu acordo, eu vou me levantar. Então, levantar-se. Levantar-se. Quando eu vou escovar meus dentes, em espanhol eu falo que eu vou a cepilhar-me. Então, cepilhar-se é escovar os dentes. Eu vou a cepilhar-me ou me cepilhar. Eu vou me cepilhar os dientes. Eu vou escovar os dentes. Quando eu vou tomar banho, eu posso, vocês lembram lá que pode ser banhar-se ou duchar-se. Esse duchar-se, eles usam quando eles tomam banho com chuveiro. Chuveiro.
Quando eles tomam banho dentro de piscina, quando é dentro do banheiro, quando é no rio, ou de qualquer outra forma, até lá na nossa baciazinha, no nosso balde, todas as vezes que eu vou tomar banho, que não é no chuveiro, eu vou banhar-me ou banhar-se. E quando é no chuveiro é duchar-se. Quando eu acordo, eu me desperto. Então, despertar-se também é outra forma de dizer que eu estou acordando. Então, não esqueçam, olha só o falso cognato. Acordar-se significa esquecer. Perdão, significa lembrar. E despertar-se, que é o nosso acordar. Dormir-se, então eu coloquei eles juntinho aqui para que vocês consigam perceber. Temos o despertar-se e o dormir-se, que um é o oposto do outro. Nós temos peinar-se. Lembra que lá no exemplo que eu dei para vocês, eu falei do verbo peinar? Maria se peina 4 vezes ao dia. Então, Maria penteia os cabelos 4 vezes ao dia. Peinar-se significa pentear o cabelo. Vestir-se é igualzinho na língua portuguesa, se vestir. Agora vocês vão ver aquilo que eu falei para vocês. Olha como é que eu tenho que colocar, na hora que eu vou conjugar um verbo pronominal, eu preciso lembrar dos meus pronomes reflexivos ou os pronomes oblíquos, e junto dele, na hora de eu conjugar, eu vou usar o pronome pessoal, do caso reto, yo, e o pronome pessoal do caso oblíquo, me. Então, o verbo acordar-se, que é esquecer, ou lembrar-se. Toda vez eu confundo, lembrar e esquecer. Mas toda vez que eu vou utilizar aqui acordar, que é o verbo lembrar, eu vou utilizar como? Yo me acuerdo. Eu me lembro. Tu te acuerdas. Tu te lembras. Ella, usted se acuerda. Ele ou ela se lembra. Nós outros, nós outras, nos acuerdamos, nós nos lembramos. Vosotros ou vosotras os acuerdais, vós os lembrais. Ellos, ellas, ustedes se acuerdam, eles, elas se lembram. Eu fiz esse paralelozinho com a língua portuguesa para que vocês consigam perceber que na língua portuguesa a gente também usa esse tipo de conjugação verbal. O verbo cepilhar-se, o que era mesmo o verbo cepilhar? Cepilhar é escovar os dentes. Então, vamos lá. Yo me cepillo, tu te cepillas, él se cepilla, nosotros nos cepillamos, vosotros os cepilláis e ellos se cepillam. Certo, carinhos? Eu espero que esta parte vocês tenham conseguido compreender. Então, vamos lá na nossa sequência. A gente estudou como é que a língua surgiu e por que se chama espanhol ou castelhano, não importa, qualquer uma dos dois usos estão certos. Depois eu estudei a rotina, palavras que são do meu dia a dia, coisas que eu faço no meu dia a dia. Para complementar essas coisas que eu faço, nós vimos agora os verbos reflexivos, que são os verbos que falam das ações cotidianas, das ações que recaem sobre o próprio sujeito, as ações que eu faço para mim mesma ou as ações que vocês fazem para vocês mesmos, certo? Quando a gente vê tudo isso, a gente vai falar do nosso dia a dia. Então, quando eu vou falar do meu dia a dia, eu falo, a las 6 yo me despierto. Às 6 da manhã eu acordo. A las 7 cepillo mis dientes. Me cepillo el diente. Às 7 da manhã eu escovo os meus dentes. E assim sucessivamente. Eu vou dizer, se eu for descrever para você a minha rotina, eu vou utilizar os verbos reflexivos, só que junto desses verbos reflexivos eu vou utilizar o quê? As horas. Porque para eu descrever o meu dia a dia corretamente para você,
eu preciso ali especificar que horário que eu faço alguma coisa. Então, por isso que nós vamos ver como é que se vê as horas em espanhol. Então, se vamos para as horas. Vámonos, isso. As horas em espanhol, eu não sei se você aí já aprendeu a olhar a hora num relógio analógico. Relógio analógico é esse tipo de relógio que tem o ponteiro, tem os ponteiros que marcam as horas e os minutos, diferente do relógio digital, que já vem dizendo ali a hora e o minuto. Aqui não. Aqui você tem 12 horas num relógio e o ponteiro menor indica a hora e o maior indica os minutos. No caso aqui do nosso reloginho, ele está marcando exatamente 5, 6, 7 minutos para o meio-dia, ou ainda 11h53, 11h53 ou 7 para as 12. Prestem atenção nesses detalhes, 7 para as 12 ou 11h43. Em língua espanhola, eles veem o relógio como se fosse uma grande pizza. Eles dividem o relógio em 4. Eles dividem o relógio aqui em 4. Então, a gente tem aqui 1/4 de hora, 2/4, 3/4, 4/4 de hora. Por que eu estou falando isso? Você vai entender rapidinho o porquê de cada coisa. Quando o ponteiro, vamos prestar atenção aqui no meu lado direito do relógio, todo esse lado aqui. Quando o meu ponteiro menor estiver no 12 e o maior também estiver no 12, ele vai mostrar a hora em ponto. Voltando, quando o meu ponteiro menor estiver em qualquer número aqui, não exatamente no 12, mas o maior estiver exatamente no 12, a hora é em ponto. Então, se o ponteiro menor estivesse no 1 e o maior no 12, seria son las 1 en punto. Se o menor estivesse no 2, son las 2 en punto. Se o menor estivesse no 11 e o maior no 12, son las 11 en punto. E assim sucessivamente. Todas as vezes que o ponteiro maior estiver no 12, ele vai marcar a hora em ponto, certo? Quando o ponteiro maior, nós vamos nos referir agora só ao ponteiro maior. Quando o ponteiro maior estiver no número 1, nós vamos falar y5. Ou, ainda, nós podemos utilizar mais 5. Se tiver ali do ladinho do 1, professora, nesse outro pontinho aqui, eu vou falar 6. Se for aqui, 7, e 7, e 8, e 9, e assim sucessivamente. Quando ele estiver no 2, ele é e 10. Quando ele estiver no 3, aí vem a questão do nosso pedaço de pizza. Quando estiver no 3, eu não vou falar 15, como eu costumo falar na língua portuguesa. Eu vou falar e quarto, porque é 1/4 da hora. Quando estiver no 4, eu vou falar y 20. Quando estiver no 5, y 25. E quando chegar no 6, é y media. Quando o ponteiro maior passar para o outro lado, ao invés de eu pensar na hora descendo, na hora crescendo, né, e 5, e 10, e 20, e 25, eu vou pensar na hora diminuindo. Então, eu vou falar menos 25, porque faltam 25 minutos para a hora completa, menos 20, menos quarto, que é ali o quarto de hora, menos 1/4 de hora, menos 10, menos 5, e chegou na hora em ponto. Ainda não entendi, professora, mas vamos lá. Vamos colocar aqui para frente, para eu colocar aqui as horas. Nós temos aqui 9 horas em ponto. Em espanhol se fala las 9 en punto. 9h15 em português. São las 9:15, porque é 1/4 de hora. 9:30 em português. Em espanhol, las 9:30.
15 para as 10. 15 para as 10. Faltam 15 minutos para as 10. Então, são las 10 menos quarto. As 10 menos um quarto de hora. Las 10 em ponto. E assim a gente termina o nosso relógio. Certo, meus amores? Eu sei que essa aula do relógio, ela foi muito rápida, mas eu espero que se você tiver dúvida, quiser que a gente fale um pouquinho mais, quiser que eu explique melhor, entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em explicar para vocês, tá bom? Nós nos vemos na nossa próxima aula, a aula 3. Um beijo e hasta pronto!